Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá nas atividades de hoje, de língua portuguesa? Então vamos lá, ó. Aqui vai falar o seguinte: leia atentamente os textos 1 e 2. Primeiro, faça uma leitura silenciosa. Depois, leia oralmente para alguém de sua família. Texto 1. Segunda. Acordei cedo, ainda estava escuro. Eu detesto acordar no escuro. A única coisa boa era que era dia de escola. Você acha que eu fui? Claro que não. Olha lá, é a menininha escrevendo no diário, né? E desenha, né, o livro e ela risca, né? Tipo, não fui. E a mãe dela fala assim: Marinha, hoje não dá. Você tem muito o que fazer. Se tivesse feito ontem, hoje estaria livre. Mas ontem era domingo e já fiz um monte. Ah lá, ó. Ela desenhou que era domingo, que era observar a paisagem, o céu, né? E aí, olha o que ela fala. Será que para mim todo dia é dia de trabalho? Olha lá. A carinha dela, né? Tá triste e o sol tá vermelho lá fora, tá? Então, esse é o nosso texto 1. A imagem foi encontrada no site da Nova Escola, que é uma organização. A gente tem que saber diferenciar essa questão de site, sabe? Igual, ó, quando eu falo que é org... Cadê minha canetinha aqui? Então, eu tô me referindo à organização não governamental. Quando aqui aparece escrito .com, significa que é comércio, tem a ver com comercial, tá? E .gov tem a ver com governo. Toda vez que vocês verem um site assim, vocês vão estar vendo que é de uma organização. O texto 2 fala o seguinte. Vamos lá. Futuro querido diário, daqui a pouco eu vou ter que dormir, pois já são quase 10 horas. Essa história de ter hora para tudo deixa a gente meio cheia de vez em quando. Sabe, é hora de acordar, hora de ir para a escola, hora de almoçar, hora de fazer a lição de casa, hora de tomar lanche, hora de jantar, hora de dormir. É hora que não acaba mais. Ah, esqueci da hora de tomar banho. Mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe. E depois perguntei se podia ficar sem tomar banho. Mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Olha que engraçado, né? A menininha falou assim, eu tô me sentindo limpa, não preciso tomar banho. Muito curioso, né? Como é a mente da criança. Ó, o texto foi extraído do livro Se Será Serafina, o Diário de Serafina. Olha lá, ó, ele é São Paulo, foi feito pela editora Ática em 1999. E foi a 14ª edição. E esse trecho foi tirado da página 26. Isso é importante a gente entender e ler, tá? Depois ele vai falar o seguinte, ó. Leia novamente os textos 1 e 2, observando e analisando em que eles são diferentes. Em seguida, faça o que se pede. Então, vocês vão estar lendo de novo o texto e analisar as diferenças, tá? Vocês vão marcar algumas características do gênero textual diário que podem estar presentes ou não nos textos 1 e 2.
Aí vocês vão lá, ó, observa o tema. Apresenta escrita sobre si mesmo, o texto 1. Então, vamos lá. O texto 1 apresenta escrita sobre si mesmo? O texto 1 não apresenta escrita sobre si mesmo? Aí a gente vai estar marcando o que é, né? O que está acontecendo. A janela tá dando reflexo aqui em mim. Vamos lá. Depois, a mesma coisa, a gente vai estar refletindo sobre o texto 2. Apresenta escrita sobre si mesmo ou não apresenta escrita sobre si mesmo. Depois, sobre a questão de data. Apresenta data ou não apresenta data? O texto 1 apresenta? Então, a gente vai estar fazendo essa atividade super tranquila de marcar X. Vocês podem estar lendo. Vocativo, saudação, a forma, como se dirige ao objeto. Apresenta ou não apresenta? Depois, a gente vai ver a linguagem na primeira pessoa. Ela apresenta a primeira pessoa ou não apresenta a primeira pessoa? Pronome possessivo. Tem pronome possessivo? Meu, minha, meus, minhas, tá? Aí vocês vão lá no texto e vai procurar essas palavrinhas. Se tiver essas palavrinhas, você vem e vai marcar X que o texto 1 apresenta essas palavrinhas. Se não apresentar, se você não encontrar nenhuma, meu, minha, meus, minhas, aí você não marca que não apresenta, tá bom? No corpo do texto, vocês vão ver o seguinte. Apresenta acontecimentos contados no diário, no dia a dia. Diário é algo assim, de dia a dia, né? O que acontece no seu dia a dia? Você vai pegar e vai registrar num caderno, tá? Isso é um diário. E aí é o seguinte, vocês vão ver se apresenta os dois textos, né? Se apresentam ou não apresentam acontecimentos do dia a dia. Depois, citação de um outro personagem no corpo do texto. Tem outra pessoa conversando com quem escreve? Aí vocês vão estar colocando se tem alguém conversando com a pessoa que escreve ou não. Se tem alguém conversando com a pessoa, significa que o discurso é direto. Se não está conversando diretamente com a pessoa, então é discurso indireto, tá bom? E depois a gente tem que observar se o texto foi dividido em parágrafos ou não. Se apresenta parágrafos, a gente marca X no apresenta. Se não, não apresenta. Vocês repararam se tem letras maiúsculas no início dos parágrafos? Vocês vão voltar lá e olhar. Apresenta ou não apresenta? Se apresentar, marca X no apresenta. Se não apresentar, no não apresenta. Apresenta desenhos? Se apresentar, marca apresenta. Ou se não apresentar, não apresenta desenho. A despedida no final do texto, vocês vão colocar se apresenta despedida ou não. E a mesma coisa será para assinatura, tá? Então, olha só quantos itens que vocês vão detectar se apresenta ou não apresenta o texto, não é verdade? Então, vamos lá. Olha só, é a maioria. Apresenta, não apresenta. O que é diferente é só o tema, né? O resto é detectar se tem ou se não tem, se apresenta ou não apresenta, tá? Então, eu acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades para fazer essa atividade, não. Agora, olha só o que ele fala no nosso texto. Ó, aqui a minha posição, vamos ver, acho que assim ficou bom. Ó, pinte de amarelo no texto 1 a frase que marca a fala de uma outra personagem, indicando que a fala é feita de forma direta. Pista: a frase é sinalizada pelo travessão. Então, vocês vão lá no texto, pega o lápis amarelo e vai colorir a fala de outra personagem, tá bom?
No texto 2, o narrador, personagem, narra o discurso e as reações de sua mãe como se fosse exatamente o que ela falou, sem introduzir a sua fala diretamente. Para marcar essa fala de forma indireta, o narrador personagem usa alguns verbos no último parágrafo. Estes verbos, ações, estão relacionados à ação de dizer. Pinte-os de verde. Então, vocês vão voltar lá no textinho e pintar de verde os verbos, tá bom? E agora, a letra número 3, ó. Ele fala o seguinte: reescreva o trecho transformando-o em discurso direto, ou seja, fazendo as alterações no texto e colocando sinais de pontuação, como, por exemplo, 2 pontos, travessão nas falas necessárias. Ah, esqueci da hora de tomar banho, mas é que hoje eu falei tudo isso que acabei de escrever para minha mãe e depois perguntei se podia ficar sem tomar banho, mesmo porque eu estava me sentindo muito limpa. Então, esse trecho vocês vão transformar em discurso direto, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam fazer a atividade e gostem. Vamos ver, mas eu tô achando que encerrou a atividade por hoje. Vamos lá? Ó, isso mesmo. Agora, português só na segunda-feira que vem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!